Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu acho que era exatamente por estar naquele estado, grávida, com um barrigão de 7 meses, que a Alessandra era a noiva mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu sempre achei que a mulher fica mais bonita quando está grávida. Vestida de noiva, então, nem se fala. Eu estava tão feliz que mal conseguia acreditar que estávamos nos casando. Parecia que não estava acontecendo, que era todo um sonho. Quando escutei o som da marcha nupcial e a vi entrando na igreja, caminhando ao lado do meu sogro, em direção ao altar, eu senti uma coisa tão boa, tão gostosa. Meu Deus, que felicidade! Eu simplesmente não cabia em mim de tanta alegria. Foi uma cerimônia linda, simples, porém linda. Depois a festa, depois o baile, tudo como a gente tinha planejado. Sabe quando tudo dá certo? E olha, sinceramente, eu nunca imaginei que a vida de casado pudesse ser tão boa. Sim, porque quando eu falei que ia me casar, o que teve de amigos que vieram me encher a cabeça, falando que eu ia cometer a pior besteira da minha vida, que casamento era coisa que só dava dor de cabeça, confesso que fiquei um pouco inseguro. Mas depois percebi que eles estavam completamente enganados. A vida ao lado da Alessandra era simplesmente maravilhosa. Ela era uma mulher tão doce, tão delicada, dedicada, tão inteligente, tão linda, carinhosa. Cuidava tão bem de mim e das nossas coisas. Era tudo o que eu tinha pedido a Deus. Eu estava feliz demais, embora ainda não soubesse o que o futuro reservava para nós dois. Eu estava trabalhando com a minha mulher naquele estado, quase prestes a dar à luz. Eu tinha pedido que a minha sogra ficasse em casa, cuidando da Alessandra, pelo menos no período em que eu estivesse dando o expediente. Foi numa quinta-feira que tudo aconteceu. Por mais que eu viva, acho que não vou conseguir esquecer aquele maldito dia. A uma certa altura, a minha sogra ligou na firma, desesperada, pedindo que eu fosse voando para casa, porque a minha mulher estava morrendo de dor. Claro que larguei tudo no mesmo instante e fui correndo para lá. Claro que larguei tudo no mesmo instante e fui correndo para lá. Ela só podia estar entrando em trabalho de parto, e realmente estava. Eu então a levei para o hospital mais do que depressa. Só que, infelizmente, uma terrível tragédia estava prestes a acontecer. Olha como me dói o coração dizer uma coisa dessas. Só de lembrar, meus olhos já se enchem d'água. A equipe médica fez de tudo, disso eu não tenho a menor dúvida. Cuidaram dela e do nosso bebê com todo carinho. Só que, desgraçadamente, o nosso Mateuzinho acabou vindo ao mundo já sem vida. Olha, a minha dor só não foi maior porque, graças a Deus, pelo menos a minha mulher sobreviveu. Olha que tristeza. Nessas horas, a gente procura forças e parece que não encontra. Perder alguém assim, uma pessoinha por quem esperávamos há tanto tempo, é a coisa mais dolorosa do mundo. No momento desses, a gente tem o costume de ficar culpando a Deus, exigindo que Ele nos dê uma explicação. Meu Deus, com tanto marginal à solta, ceifando a vida do semelhante, por que privar da vida um bebezinho inocente tão carente de proteção? É isso que a gente se pergunta nessas horas. É impossível conter a revolta. E olha, se para mim já estava sendo difícil, imagine então para minha mulher. Ela que tinha durante tanto tempo abrigado em seu ventre o nosso bebê,
ela que tinha se alimentado de sonhos durante meses. Deus do céu, como me doía ver a Alessandra naquele estado. Na verdade, eu sofria duplamente. Sofria pela perda do nosso filho e inevitavelmente sofria por ver a minha mulher daquele jeito. Eu queria tanto ajudar. Eu procurava consolá-la de todas as formas, mas parecia que tudo que eu fazia não adiantava de nada. Era uma ferida que só mesmo o tempo seria capaz de cicatrizar. E o pior é que o nosso tormento estava apenas começando. Foi mais ou menos 2 meses depois da morte do nosso menino. A Alessandra começou a vir com uma conversa estranha pro meu lado. Juro que fiquei preocupado. Ela começou a falar de um cheiro que vinha sentindo pela casa. Da primeira vez, lembro que estávamos no sofá, vendo televisão, quando ela começou a olhar assim para os lados e a cheirar o ar, como se estivesse farejando alguma coisa. Depois se virou para mim e falou: "Você está sentindo esse cheiro, Fábio?" "Cheiro? Não." Juro que eu não estava sentindo cheiro nenhum. Embora ela insistisse que o cheiro estava forte. Era um cheiro forte, doce, um perfume, na verdade. Segundo o que ela falava. E o pior é que não parou por aí. Embora, repito, eu não sentisse nada diferente no ar, dia após dia essa mulher passou a insistir que a casa estava toda impregnada por aquele cheiro. Segundo ela, era um cheiro muito, mas muito forte. E embora fosse um cheiro agradável, era tão forte que em certos momentos chegava a ser insuportável. Era o que ela falava. Porque eu não sentia nada. Fiquei muito, mas muito preocupado. Para mim, ela só podia estar com algum problema. Tentei levá-la ao médico, só que ela se recusou. Não queria. Disse que estava bem, que não precisava de médico nenhum. Mas aquilo que ela sentia, aquele cheiro, só ela sentia. Nem eu, nem a minha sogra sentíamos absolutamente nada. E isso não era nada perto do que ainda estava para acontecer. Já tinham se passado alguns dias. Estávamos deitados, o quarto na penumbra. Foi quando ela começou a me cutucar. Fábio, acorda. Você está ouvindo esse barulho? Eu ainda não estava bem dormindo. E cheguei a me assustar com aquela agitação toda. Que barulho, Alessandra? Não estou ouvindo nada. Volta a dormir, vai. Como que não está ouvindo, Fábio? Olha só. Está bem nítido. É uma criança chorando. Eu tenho certeza, é o chorinho de um bebê. Você está ouvindo? Eu não estava ouvindo nada. Juro por esta luz que me ilumina, assim como não tinha sentido cheiro nenhum, daquela vez também não estava escutando absolutamente nenhum barulho, muito menos choro de bebê. Alguma coisa de muito grave devia estar se passando com a minha mulher. Ela devia estar ainda perturbada com a morte do nosso filho. Lembro que aquela noite ela ainda se levantou e foi até o quarto que tínhamos preparado para receber o nosso menino. Quarto que, aliás, estava intacto. Ela não quis se desfazer de nada. Berço, os móveis, a decoração. Estava tudo exatamente igual. Segundo ela, o choro vinha daquele cômodo. Eu comecei a sentir que precisava fazer alguma coisa e urgente, antes que a situação fugisse do meu controle. Aquilo não era normal. Primeiro aquele cheiro que ela sentia e eu não sentia, nem eu nem a minha sogra. E agora aquele choro de criança. Um choro que
de acordo com a minha mulher, vinha do quarto que seria do nosso filho. E isso, é bom que se diga, não aconteceu apenas uma vez. Foram várias noites seguidas. Olha, eu conversei com muita gente a respeito disso, até porque comecei a ficar assustado. Alguns me aconselharam a procurar ajuda médica, coisa que eu já tinha tentado, mas a minha mulher recusava. Outros me pediram para chamar um padre e fazer uma oração, ou até benzer a casa. Olha, conselho não faltou. Uma vizinha achou que podia ser o espírito do nosso bebê que não estava conseguindo descansar por causa do nosso sofrimento. Isso, inclusive, explicaria por que apenas a Alessandra podia ouvir o choro e sentir o cheiro. Já que, como mãe, ela tinha uma ligação muito mais forte com a criança. Confesso que, num primeiro momento, achei aquilo tudo um absurdo. O problema é que a minha mulher, por conta desta situação, ficava pior a cada dia que passava. A pobrezinha vivia assustada. Nem de longe lembrava a minha Alessandra de antes. Graças a Deus que acabei convencendo ela a ir ao médico, onde foi diagnosticada a causa do seu problema: depressão profunda. Segundo o médico, a morte do nosso filho tinha mexido com a cabeça dela. E por isso, ela ouvia e sentia todas aquelas coisas. No fundo, era exatamente o que eu pensava desde o início. A partir daí, ela começou a viver à base de remédios. Pelo menos para dormir. Era só assim que conseguia ter uma noite tranquila de sono. E graças a Deus, aos poucos, as coisas foram se acalmando. Lembro que já haviam se passado quase 3 meses. Ela tinha parado de falar daquele cheiro, daquele choro de criança. Estava dormindo bem. Parecia que realmente tudo estava voltando ao normal. Só que aí, exatamente aí, aconteceu. Eram quase 8 horas da noite. Eu tinha acabado de chegar do serviço. A casa estava no mais completo silêncio. Nada de estranho. Já tinha virado rotina eu chegar em casa e encontrar a Alessandra na cama descansando. Ela preparava a janta, guardava as panelas no fogão e se recolhia. Por isso não me preocupei. Ela devia estar no quarto, deitada, ou mesmo dormindo. Tanto eu tinha certeza disso que fui até conferir. E realmente ela estava lá, debaixo das cobertas, dormindo feito um anjo. Fui então direto para a cozinha. Também era o meu costume. Eu chegava e já ia direto para as panelas. E foi naquele momento, quando estava preparando o meu prato, que eu vi aquilo. Olha, aconteceu exatamente do jeito que a minha mulher tinha falado. Era realmente um choro de criança. Por mais incrível, absurdo e inacreditável que pareça, era um choro de criança. E o choro, disso eu não tive dúvida, vinha exatamente lá daquele quarto que estava preparado para o nosso filho. Olha, eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Meu Deus, agora eu tinha ouvido. Dessa vez não era minha mulher quem estava me falando. Eu tinha escutado. Era sim um choro de bebê. Um choro que vinha daquele quarto, aquele que tínhamos preparado para o nosso filho, e que se espalhava por toda a casa. Não durou mais do que alguns segundos, mas foi nítido o bastante para que eu não tivesse nenhuma dúvida.
Depois de alguns segundos, do mesmo modo como começou, aquele chorinho de bebê cessou por completo. Olha, só hoje eu consigo falar disso com mais calma. Daquele dia, mais de 15 anos se passaram. Nunca toquei numa só palavra com a minha mulher. Tive medo de contar. Ela ainda estava se recuperando. Tinha parado de ouvir aquele som, mas ainda não estava totalmente curada. Eu achei que se insistisse naquele assunto, ela talvez piorasse de vez. Foi a primeira e única vez que ouvi. E olha, me pareceu tão real que eu não tenho sequer palavras para explicar. Juro que ouvi. Quando a minha mulher me falou daquilo, eu não acreditei. Achei que fosse imaginação dela, coisa da cabeça dela. Exatamente como o médico tinha dito, perturbação devido à morte do nosso bebê. Mas aquela noite eu também ouvi. E foi exatamente do jeito que ela falava. Aquele chorinho de bebê quando acorda, quando está com fome, quando está querendo carinho, o colo da mãe. Durante muitos anos eu fiquei me perguntando. Aliás, me pergunto até hoje. Será que era mesmo o espírito do nosso menino? Será que era o nosso Mateus que estava sentindo falta do colo da mãe? Repito, são perguntas que até hoje continuam sem resposta. E talvez continuem assim para todo sempre. Infelizmente não tivemos outro filho. A Alessandra acabou tendo um problema no útero que a impedia de engravidar novamente. Chegamos até a tentar cogitar a ideia de adoção, mas por conta da burocracia, da dificuldade, acabamos desistindo. No entanto, não tenho do que reclamar. Nossa vida foi boa. Nosso amor era bonito e verdadeiro. Pelo menos até sermos separados pelo destino. Infelizmente, 5 meses atrás, Deus me apartou da minha amada. Minha Alessandra se foi, muito jovem ainda, por conta de um câncer. Um câncer que não lhe deu tempo sequer de esboçar uma reação. Foi tudo extremamente rápido. Resolvi escrever essa carta não apenas para contar essa nossa experiência, mas também para fazer um pedido de perdão a você, Alessandra. Nunca toquei no assunto porque temia pela sua saúde mental. Você ficou tão perturbada quando a gente perdeu o nosso filho. Eu não acreditei quando você me falou. Achei que fosse coisa da tua cabeça. Mas eu devia ter acreditado. Tantas vezes você tentou falar comigo sobre o assunto. Tantas vezes você olhou para mim e me disse que não estava louca, que tinha ouvido sim o choro do nosso filho, vindo daquele quarto que a gente preparou com tanto carinho para a chegada dele. Mas eu sempre desviei porque tinha medo de que você tivesse uma recaída. E acabava sempre mudando de assunto, mesmo sabendo o quanto era importante para você. Só que hoje, aí de onde você está, eu sei que você compreende as minhas razões. Saiba que você me faz muita falta. Não tem um dia desde que você se foi que eu não chore a tua ausência. Como me sinto sozinho aqui nesta casa. Me sinto como um fantasma perambulando sem razão, buscando por um motivo para continuar nesse mundo. Cada cômodo parece um túmulo. Aqui nessa casa, tudo é enorme sem você, Alessandra. É tudo enorme e ao mesmo tempo vazio. Só tem uma coisa que me consola. É saber que agora vocês dois estão juntos.
você e o nosso bebê. Agora você pode cuidar dele. Claro que eu queria vocês dois aqui, junto de mim. Mas me consola saber que um dia estaremos todos juntos. Só espero que não demore muito.